Terça-feira chuvosa em Votuporanga e região. Seja bem-vindo ao TVU Jornal, que começa agora. E vamos aos destaques de hoje. Na sessão da Câmara, desembargador Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani recebeu título de cidadão votuporanguense. Eleições 2016. O atual deputado estadual Carlão Pignatari surge forte na disputa para prefeito. Ele ainda não confirmou a possível candidatura. E começou a terceira etapa do programa de recapeamento da Prefeitura de Votuporanga. Vários bairros serão beneficiados. A gente mostra quais. No futebol, Cave encara o líder do campeonato fora de casa. Josiano Garofolo comenta. As principais notícias de Votuporanga e região, agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. A Santa Casa alerta a população de Votuporanga e região sobre um golpe que está sendo praticado junto às famílias de pacientes internados. O nome do hospital está sendo usado para cobrar por atendimentos de pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. A Santa Casa não realiza nenhum tipo de cobrança para atender pelo SUS. Portanto, as ligações solicitando depósitos bancários para comprar medicamentos, realizar exames ou qualquer outro tipo de procedimento não são verdadeiras e devem ser denunciadas para a polícia. O hospital já registrou um boletim de ocorrência para investigar o caso e disponibiliza aos pacientes e seus familiares o serviço de ouvidoria para casos de dúvidas ou outras informações. O telefone da ouvidoria da Santa Casa é o 17 3405 9150. Repetindo, 3405 9150. E ontem foi dia de sessão na Câmara. Os vereadores tiveram tempo de palavra livre na tribuna, mas nenhum projeto de lei foi votado. Isso porque os trabalhos dividiram espaço com um momento solene. O desembargador Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani recebeu o título de cidadão votuporanguense. A 8ª sessão ordinária da Câmara em 2016 foi prestigiada por um grande número de autoridades jurídicas e lideranças do município. Os vereadores concederam título de cidadão votuporanguense, a maior honraria do município, ao desembargador Francisco Alberto de Mota Peixoto Giordani. A homenagem foi de autoria do vereador Edilson Pereira Batista, o Edilson do Santa Cruz. Além de ser autoridade no direito trabalhista, o desembargador já promoveu palestras em Votuporanga, com incentivo da Unifev e com renda revertida para a Santa Casa. Em seu discurso, o prefeito Júnior Marão lembrou de seu tempo como provedor do hospital e comentou a importância de palestras como as oferecidas em ajuda pelo homenageado. O desembargador se disse emocionado com a homenagem e também que a cidade passa a contar com um parceiro em melhorias no setor do direito trabalhista. No tempo de palavra livre na tribuna, Oswaldo Carvalho falou da crise financeira que atinge a Santa Casa local. Segundo ele, para eliminar gastos, a alimentação dos pacientes do setor de hemodiálise do hospital foi cortada recentemente. Já o vereador Emerson Pereira falou da importância da Associação Amor Exigente em Votuporanga e propôs voto de congratulação por conta dos 26 anos da entidade. Outro assunto abordado foi a cobrança ilegal de IPTU em bairros novos da cidade. A situação foi criticada por vários vereadores e uma reunião deve debater o assunto nesta terça-feira. A sessão também contou com a presença de vários delegados de polícia de Votuporanga e região. Isso por conta da homenagem recebida pela delegada Karina Tirapelli, pelos serviços prestados à sociedade no cumprimento de suas funções. O autor da homenagem foi o vereador Matheus Rodeiro.
E ainda durante a sessão, Eliezer Casale, do PV, disse em seu pronunciamento que no próximo sábado haverá uma reunião entre o PSDB e seus aliados para definir a posição quanto às eleições municipais e que o nome do atual deputado estadual Carlão Pignatari surge forte na disputa. Segundo o vereador, Pignatari nem descarta e nem assume a candidatura com antecedência. Ainda segundo Eliezer, o processo eleitoral já conta com 3 pretendentes ao posto de líder do executivo. São eles: Oswaldo Carvalho, que deve contar com o apoio do PT, o ex-deputado federal João Dado, do partido Solidariedade, e o blogueiro Roberto Lamparina, do PSOL. E você acompanha a sessão da Câmara hoje aqui na TV Unifev na íntegra, logo depois do TVU Jornal, segunda edição. E começou a terceira etapa do programa de recapeamento da Prefeitura de Votuporanga. Vários bairros serão beneficiados. Os trabalhos começaram pelas avenidas Emílio Arroio Hernandes, no bairro Poço Bom, e José Marão Filho. Esta semana teve início o recapeamento de alguns trechos da Avenida Wilson Foz. Também serão beneficiadas as avenidas Fortunato Targino Granja, dos Bancários, Pansani e Áureo Ferreira, além de trechos das ruas Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, São Paulo, Amazonas, entre outros. O programa de recapeamento começou em 2015, segundo a Prefeitura de Votuporanga. Até o final do ano, deverão ser recuperados cerca de 800 quarteirões. Segundo o secretário de Obras, o principal objetivo é proporcionar uma melhoria no tráfego, já que em muitos locais o asfalto está desgastado por causa da ação do tempo. Uma rua esburacada, ela oferece um monte de problemas, danifica os carros, pedestre, é um desconforto muito grande. Porque com o passar do tempo vai se formando um desgaste natural. Então, o que nós estamos recapeando agora são quadras que já foi feito asfalto há 8, 10, 12 anos passados. Então, é bem natural que isso ocorra, esse desgaste. Agora, nós já estamos trabalhando com o levantamento de recapes que está sendo necessitado, porque essas ruas que em 2012, 2013 estavam em boas condições, hoje elas estão de regular para ruim. Então nós temos um outro número de quarteirões para serem recapeados. E enquanto não vai se recapeando, a gente vai trabalhando com os tapas-buracos pontuais nesses lugares onde haja necessidade. E a chuva deve atrapalhar esse trabalho? Faz 4 meses que não para de chover e as obras não caminham, não andam, porque não depende da boa vontade, depende da qualidade. Por exemplo, não se pode botar uma massa asfáltica num recape onde o solo ainda esteja molhado. Porque o que acontece? A massa é quente. Aí você joga em cima de um solo frio, ela sofre um choque térmico, ela resseca a parte de baixo e ela não dá agregação. Então isso compromete o trabalho. Então precisa que o solo esteja no mínimo 2 dias de sol forte para que enxugue, para que dê qualidade no trabalho. Ajudar faz bem. Este é o lema da campanha Aluno Solidário, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, que chega na sua 8ª edição este ano. A ação tem como objetivo arrecadar mantimentos para 51 entidades cadastradas pelo Banco de Alimentos até o próximo dia 31. Estudantes de instituições públicas, privadas, faculdades, cursos técnicos, música, dança, línguas e informática estão se unindo para ajudar crianças e adolescentes atendidos pelas associações beneficentes. As escolas estão armazenando os alimentos e o Fundo Social, localizado na Prefeitura de Votuporanga, também recebe donativos. Podem ser doados arroz, feijão, macarrão, óleo, leite e açúcar. E agora vamos às notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista, no Região em 1 Minuto.
Boa tarde. Cerca de 50 pessoas invadiram 5 casas da CDHU em Buritama no domingo. Eles quebraram as portas e colocaram os móveis para dentro das residências. A polícia foi chamada e pediu que as pessoas deixassem o local. De acordo com a PM, os invasores alegaram que as casas haviam sido entregues para pessoas que já possuem imóveis. Todos deixaram o local. Em nota, a assessoria da CDHU disse que os sorteados vão passar por uma nova triagem e quem já tiver moradia própria não terá direito ao novo imóvel. Moradores do bairro Eldorado, em Rio Preto, reclamam do asfalto esburacado. Além dos buracos, em alguns trechos, o asfalto está esfarelando. Segundo a Prefeitura, uma equipe da Secretaria de Trânsito foi ao local para avaliar a necessidade do serviço de tapa-buracos ou de recape. Um supermercado de Fernandópolis foi acusado de vender produtos vencidos. Uma pessoa ficou internada por causa do consumo de um tipo de suco artificial. A Vigilância Sanitária já está investigando o caso. Essas são as notícias da nossa região. Até mais. E o número de desempregados em 2015 teve média de 8,6 milhões de pessoas, alta de quase 28% na comparação com 2014, quando era de 6,7 milhões. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE e foram divulgados hoje. As informações foram coletadas em cerca de 3.500 cidades do país. O desemprego está em 8,5%. O maior já registrado pela pesquisa, que começou em 2012. Em 2014, o desemprego médio tinha sido de 6,8%. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga está com vagas abertas para enfermeiro. É necessário ter graduação completa em enfermagem e registro ativo no Corém. Mais informações e entregas de currículos no Núcleo de Atenção à Saúde, que fica na Avenida Vale do Sol, 4.579, ou pelo e-mail dp2.ab@santacasavotuporanga.com.br. Também em Votuporanga, uma concessionária está contratando vendedor de peças. Os currículos podem ser enviados para o e-mail votuporanga@fariaveículos.com.br. Ainda em Votuporanga, a empresa contrata balconista com experiência. Os interessados devem levar os currículos até a Rua Pernambuco, o número é 2865. E agora vamos para a zona rural. Você conhece a brucelose? É uma doença infecciosa que afeta principalmente o rebanho bovino. E por se tratar de uma zoonose, também pode ser transmitida aos humanos. No rebanho, a doença é incurável. Portanto, quando o animal adquire a brucelose, precisa ser abatido. A brucelose, também conhecida como febre de Malta, é uma doença infecto-contagiosa. No gado bovino e bobalino, se manifesta nos machos como uma inflamação dos testículos e nas fêmeas, quando não provoca o aborto, contribui para a geração de animais mais fracos. A brucelose é causada por uma bactéria e pode ser transmitida dos animais para as pessoas pelo consumo de carnes e derivados de leite contaminados, pelo contato direto com animais doentes e até pelo ar. Em humanos, os sintomas mais comuns são febre, cansaço, dor nas articulações, calafrios, suor e dores no corpo. A forma mais eficaz de combate e controle da doença é a vacinação. Ela deve ser feita em fêmeas jovens e aplicada por um profissional cadastrado na Defesa Agropecuária. Tem os médicos veterinários que são cadastrados pela Coordenadoria Agropecuária que estão aptos a proceder à vacinação nas fêmeas. Por quê? Porque é uma vacina viva, então ela exige todos os cuidados na hora da aplicação. O produtor que não vacinar dentro dos prazos, ele pode ser autuado por não ter cumprido com a legislação. E a multa hoje ela gira em torno de R$ 115 por cabeça. Nessa propriedade rural de Votuporanga, no interior paulista, as 90 cabeças de gado da raça Jersey já estão imunizadas. Quem acompanha de perto a saúde dos animais é o seu João Luiz, uma rotina que, para ele,
garante bons resultados. O mais importante é a erradicação da doença, é vacinar e fazer a prevenção, que isso, o prejuízo para o produtor é muito grande, né? Ele não pode ficar só atento ao problema que ele vai ter de GTA. De acordo com dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, no ano passado foram vacinadas 91% das fêmeas bovinas e bubalinas entre 3 e 8 meses de idade. Em 2014, esse índice foi de pouco mais de 88%, números que representam um crescimento de 2,3% de um ano para o outro. Pegando a regional doída de Votuporanga, nós estamos tendo índices bem satisfatórios ultimamente. A última campanha do segundo semestre de 2015, nós tivemos na faixa de 9 mil fêmeas imunizadas. Mas não basta imunizar os animais. É preciso informar o governo que a vacinação foi feita. Com isso, o produtor rural fica em dia com a sanidade do rebanho e evita problemas. O médico veterinário ele se dirige até a propriedade rural, ele procede à vacinação, a marcação das fêmeas no lado esquerdo da cara e entrega para o produtor rural um atestado de vacinação. O produtor rural, portando esse atestado, ele deve se dirigir até a Defesa Agropecuária e protocolar entregar esse atestado. O produtor tem que ter consciência de fazer essa vacinação, que é muito importante, mesmo porque a brucelose, além de te dar o prejuízo para o seu rebanho e dentro da sua propriedade, ela pode ser transmitida para outras pessoas, né? Somente os veterinários cadastrados no Serviço de Defesa Sanitária Animal podem vacinar o rebanho. A vacina é aplicada somente em fêmeas de 3 a 8 meses de idade, por serem as principais transmissoras da brucelose. E no próximo bloco você vai conhecer uma promessa do esporte. O jovem João Pedro, de apenas 9 anos, já é campeão latino-americano de taekwondo e no final do ano vai disputar um campeonato nos Estados Unidos. E tem futebol. Cave encara o líder do campeonato fora de casa. Josiano Garofolo comenta. Não saia daí, a gente volta já. E a maior parte da população brasileira teme pela atual situação econômica do país. Uma pesquisa do Serviço Central de Proteção ao Crédito revela que 7 em cada 10 entrevistados acreditam que houve piora na economia na comparação com o ano passado, com destaque para as classes A e B. Dentro deste contexto de recessão, para 57%, o desemprego é o item que mais preocupa, seguido na ordem por inflação, diminuição da renda e das linhas de crédito. O pessimismo foi maior na região sudeste, com 78%. A pesquisa foi realizada em todo o país, entre os dias 2 e 23 de fevereiro. E agora vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira chuvosa em Votuporanga e região. Boa tarde, Luciano. Parece que a chuva resolveu dar as caras por aqui, viu? Ontem à noite teve chuva fraca em alguns pontos da cidade e isso se estendeu madrugada adentro. E hoje, logo pela manhã, choveu mais um pouco. Por conta disso, as temperaturas estavam mais amenas também. O que para nós é uma notícia boa, para quem mora na capital nem é tão boa assim. A chuva tem causado danos na Grande São Paulo e isso resultou em mortes. E para hoje, a previsão de mais pé d'água por lá, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em São José do Rio Preto, o dia também amanheceu nublado e com temperaturas mais amenas. Por lá deve chover à tarde e à noite e as temperaturas variam de 21 e 31 graus. Para nós, a chuva ajuda a refrescar um pouco a temperatura, mas atrapalha o andamento de algumas obras pela cidade, como as obras de recapeamento. Com chuva e chão molhado não dá para resolver muita coisa. Para hoje, o dia deve ser chuvoso e as temperaturas ficam entre 20 e 34 graus. Até mais. Chegou a hora do esporte. Josiano Garofolo já está aqui. Josiano, muito boa tarde. Hoje
Vamos começar aí falando sobre uma promessa de 9 anos, um pequeno atleta de Votuporanga que vem se destacando, né, Josiano? É isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Votuporanga, a gente mostra aqui diariamente, tem revelado grandes atletas nos últimos tempos em várias modalidades esportivas. E no taekwondo, o pequeno João Pedro, de apenas 9 anos, tem se destacado. Ele já é campeão latino-americano e no final do ano vai disputar um campeonato nos Estados Unidos. Foco e determinação são o que define este garotinho aí. Com apenas 9 anos, ele tem se destacado no meio esportivo, ou melhor, no taekwondo, que é uma arte marcial e 90% dessa luta os atletas usam os pés. E foi isso que chamou a atenção de João Pedro. Chutes, um pouco de soco, habilidade. Ele é um pouco tímido, mas toda essa timidez fica bem longe do tatame. O garoto dedica 3 dias da semana para os treinos, que duram cerca de 2 horas. Os resultados de tanta dedicação estão aparecendo. Ele conquistou o primeiro lugar em um campeonato no qual ele disputou com vários atletas da América Latina. Um orgulho para a família e principalmente para o pai, que acompanha tudo bem de pertinho. Desde pequeno, a gente vem colocando ele nos esportes. Ele fez 2 anos de karatê e nós percebemos que ele tinha assim, uma tendência muito grande para as lutas marciais, né? Aí ele chegou um momento que ele já não queria mais o karatê e eu via sempre eu falando do taekwondo. É um esporte olímpico, é treinado no mundo inteiro, principalmente na Coreia, Estados Unidos, Irã, México, né? No Brasil também. E eu trouxe ele para conhecer a academia. Aí ele gostou da ideia, começou, pegou jeito, foi indo e tá esse, como nós podemos ver, né, ele tá aí fazendo um sucesso, vamos dizer assim, né? E é nesta academia de artes marciais que João Pedro treina os golpes. O mestre, que pratica o taekwondo há 38 anos, diz que o menino é bastante aplicado, mas que além dos golpes, aqui é ensinado também outros valores. Aqui nós somos uma família, né? A família taekwondo. E que, na verdade, nós auxiliamos aos outros. Então, como os nossos treinamentos tem adulto, crianças, pessoas de mais idades, nós formamos assim, não temos aquela rincha de que você quer treinar só com os adultos, com o grande. Então as aulas são mescladas, né? Tanto uma mistura de crianças, jovens e adultos, que no qual um auxiliando o outro, se torna-se uma família. E o próximo desafio de João Pedro será em novembro. O garoto vai para os Estados Unidos disputar com atletas de todo mundo. Se depender da dedicação e da vontade do garoto, a vitória já está garantida. O potencial dele é muito forte. Na categoria dele, com certeza vai trazer medalha para o Brasil, né? E para Votuporanga principalmente. Os votuporanguenses vão ficar orgulhosos do João Pedro no sentido de levantar o taekwondo de Votuporanga. Vou trazer a vitória para Votuporanga. Tá, então, boa sorte para ele e a gente aqui da TV Unifev vai seguir, Luciano, acompanhando essa carreira aí tão promissora. É isso aí, torcendo. E agora vamos falar da Votuporanguense, mas antes, Josiano, tem que pedir desculpa aqui para os telespectadores que ontem eu errei a posição do Cávio, falei que ele estava em 14º, na verdade está em 12º colocado. O pessoal foi lá nas redes sociais, onde se viu derrubar o Cávio, um campeonato tão difícil como esse, né, Luciano? O campeonato já está difícil, né, Luciano? Eu peço desculpas e torcendo para o Cávio cada vez mais para cima aí. Tá, como que está hoje? A informação agora correta, né, Luciano? Correta. E hoje encara o líder, né? Exatamente. Hoje a Votuporanguense joga às 7h30 da noite. Torcedor, anote aí na agenda, fique atento. A Votuporanguense joga em Bragança Paulista contra o líder do campeonato, que é o time do Bragantino, uma equipe que conta com vários jogadores renomados aí, que já passaram por grandes clubes do futebol brasileiro, e não é à toa que está na liderança do Campeonato Paulista da Série A2. E como você falou, Luciano, um campeonato tão difícil como esse, a equipe que está na ponta da tabela tem que ser respeitada, mas a Votuporanguense não é boba não, vai até Bragança aí para encarar aí o Bragantino de igual para igual. Quem sabe, né, acaba surpreendendo, pega um dia, uma noite feliz aí e traz na mala aí 3 pontos. Pensando em classificação, para a Votuporanguense seria
algo incrível. Passa as informações de como está o time do CAV para essa partida. Uma das novidades, é que tem a volta do Janilson Madonna. Você se lembra, Luciano, que o Janilson foi suspenso, porque naquele jogo contra o Atlético Sorocaba, a vitória da Votuporanguense por 3-2, ele acabou mandando a assistente do jogo, a bandeirinha, ir lavar a louça, falou umas frases de cunho meio machista para auxiliar, para a bandeirinha, e aí foi julgado, pegou 5 jogos de suspensão e já cumpriu todos, está à disposição do técnico Fael Júnior. Outra novidade, outro jogador que retorna ao time é o lateral direito, Afonso, que cumpriu suspensão também. Ele foi expulso na partida contra o Guarani, já cumpriu a sua suspensão, o julgamento dele é ainda na próxima segunda-feira, então está em condições de jogo o lateral Afonso. E também, outro jogador aí que retorna, é a opção para o técnico Fael Júnior, é o atacante André Luiz, ficou algum tempo aí fora, sentiu uma lesão na goleada contra o Rio Branco de Americana, e aí ficou se recuperando, fez exame, não constatou uma lesão, mas mesmo assim, mas ao invés da lesão, um desgaste muscular, uma fadiga, mas mesmo assim ele fez um tratamento no departamento médico e desde a semana passada, desde a sexta-feira passada, está fazendo um trabalho ali de transição com o preparador físico Caio Luz e hoje está em condições aí de ajudar a Votuporanguense nessa partida tão difícil contra o Bragantino. Outra informação interessante, Luciano, é que a Votuporanguense tem muitos jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. Eu preparei a listinha aqui, dá só uma olhada, o tanto de jogador que está em situação complicada. O Anderson Pedra está com 2 cartões, o Brunão, o Chaves, o Jean Natal, o Júnior Goiano, o Rafael Chorão, o Rafael Tufa e o goleiro Ricardo Ernesto. Todos esses jogadores aí tem que ter um pouquinho mais de cautela, senão leva o 3º amarelo e aí ficam fora da próxima partida da Votuporanguense. Essa que já é a 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2, está voando, né, Luciano? Está passando muito rápido. Tá e a Votuporanguense está aí a 9 pontos atrás desse líder do campeonato. O líder está com 26, a Votuporanguense com 17 pontos e segue na briga, tá? 4 pontos da zona de classificação. Imagina só, eu vou ser otimista, Luciano. Eu acredito que a Votuporanguense volta com uma vitória na mala. Amanhã a gente vê se eu estava certo ou errado, mas sabe aquela vitória magrinha na raça, assim? Eu estou pensando que hoje o time da Votuporanguense pode dar uma de Davi e Golias aí e surpreender o forte Bragantino. A nossa torcida, 7h30 da noite, torcedor da Votuporanguense. É isso aí, nós na torcida e amanhã a TV Unifev transmite esse jogão, logo depois do TVU Jornal segunda edição. Esperamos aí que seja com uma vitória da Votuporanguense. Josiano, vamos falar agora de Campeonato Paulista. Teu time tem técnico novo. Exatamente, o técnico Cuca anunciado, dando entrevista coletiva aí, ele que estava lá no futebol chinês, enfim. E é o fim de uma novela bem rápida aí após a saída do treinador Marcelo Oliveira, né, Luciano? Eu particularmente, eu estava um pouco insatisfeito com o antigo treinador do Palmeiras, insistia em alguns erros, por exemplo, no Campeonato Brasileiro do ano passado, em quase todos os jogos aí manteve de titular aquele volante, o Amaral, que eu achava ele péssimo, assim, pelo menos com a camisa do Palmeiras. No Palmeiras não teve uma boa passagem, jogou muito mal e era tipo homem de confiança, né? E agora a gente, o palmeirense está um pouco otimista, mas com um pouquinho alerta também, né? Será que era o momento de trocar o treinador? Será que o Cuca vai conseguir tirar resultados agora que o Marcelo Oliveira estava melhorando um pouco a cara do time do Palmeiras? Eu particularmente acredito que era um momento sim de mudança. Já havia desgastado, percebia que alguns jogadores já não concordavam com algumas mudanças do técnico do Palmeiras. E a escalação também, o time jogando bem de um jeito, e no outro jogo ele escalava o time totalmente de outro. Todo mundo tá pegando o pé. A torcida do Palmeiras é muito corneteira mesmo e faz parte da característica. E também a imprensa já estava criticando. É um grande treinador, não é à toa que teve o Marcelo Oliveira, que teve tantos títulos aí recentemente no futebol brasileiro. Foi campeão do Palmeiras pela Copa do Brasil, só que estava um pouco desgastado sim. Como palmeirense agora é torcer, né, Luciano? Porque tem Libertadores, tem Paulistão e o Campeonato Brasileiro desse ano eu acho que vai ser muito difícil.
Josiano, muito obrigado. Até amanhã para comemorar e comentar a vitória do CAV. Tomara, né, Luciano? Boa tarde. TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse o nosso site tvunifev.com.br. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê amanhã.